Um levantamento divulgado no começo do ano pelo Banco Mundial em 143 países mostrou que de cada 100 brasileiros, só 4 separam recursos para a aposentadoria. O percentual é considerado um dos piores do mundo. E aproveitando a Semana Nacional de Educação Financeira, nós vamos conversar agora com a Cláudia Forte, que é professora e está superintendente da Associação de Educação Financeira do Brasil. Cláudia, muito obrigado pela presença, primeiramente. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos lá, a gente começa com um dado aqui, que o Brasil é considerado um dos países que menos poupam dinheiro para as reservas na aposentadoria. A gente perde até, por exemplo, para a população da Tailândia, onde 80% da população economiza dinheiro durante o ano. Aqui são apenas 28%. Nós somos o 14º pior índice do mundo nesse quesito. A que você atribui essa falta de planejamento do brasileiro nessa questão financeira? Infelizmente, esse dado ruim que nós podemos ver nas estatísticas, eu atribuo à ausência de educação financeira. Nós tivemos aí algumas gerações de brasileiros que não tiveram acesso ao processo de educação financeira, nem em casa e nem na escola. O grande desafio da EF hoje é exatamente desenvolver um portfólio de produtos que possa motivar e fazer com que alunos e professores se interessem pelo tema, mas não como vinculação à matemática financeira, mas ao contrário, a plena mudança de comportamento, a mudança de hábitos, de atitudes, que é de fato aquilo que compõe um pilar importante para a educação financeira e faz com que nós possamos tomar decisões muito mais acertadas, como, por exemplo, nos preparar para a aposentadoria, mantermos o hábito de poupar, que nos remeterá seguramente a um futuro muito melhor, com uma qualidade de vida melhor ou com uma vida melhor qualificada quando a gente tem acesso a esse recurso. Quer dizer, é uma questão quase cultural, né? O brasileiro não tem mesmo o hábito de poupar dinheiro, né? Você acha que é uma prática que deveria ser incluída, inclusive nas escolas? Deve se aprender desde cedo? Desde cedo. Nós conduzimos uma pesquisa junto ao ensino fundamental, avaliada pelo Banco Mundial, fizemos uma avaliação de impacto com 14 mil alunos nas cidades de Joinville e Manaus, e ali ficou claramente comprovado quanto mais cedo nós começamos, melhor é o fruto que nós colhemos quando falamos de educação financeira. Então, desde os meninos bem pequenininhos, que aprendem a fechar a torneira quando vão lavar uma fruta no momento da merenda, até os meninos do médio, que já utilizam game, que utilizam plataformas mais densas de acesso à informação quando brincam ou querem saber de educação financeira, o fato é que é um processo educacional e, como tal, ele precisa ser iniciado diretamente ao dinheiro em espécie também, são diversas práticas. É exatamente o contrário, é a lide com o dinheiro, mas fundamentada na tomada de decisão, no consumo consciente, questões que permeiam o nosso cotidiano, é o planejamento familiar, é o estabelecer do seu sonho, ter sonhos de médio e longo prazo desde pequenininho. É um hábito extremamente saudável. Nós usamos a mesada, via de regra, com os nossos filhos, sobrinhos, afilhados, que usam para um consumo absoluto. E aí nós estamos construindo toda uma geração cuja base é o ter e não o ser. A educação financeira te ensina primeiro a ser mais consciente, a ser um ser humano mais planejado, em detrimento ao ter, ao acumular, ao consumo extremamente exacerbado, que não é aquilo que faz de um país uma grande nação. Agora, Cláudia, é possível a gente fazer essa educação financeira num momento de crise como que a gente vive agora? Sempre. O ideal é que a educação financeira, o programa de educação financeira nas escolas, vai ensinar toda uma geração a enxergar a crise. Hoje, quando professora nas universidades, eu observo muitos alunos não identificando a crise, não sabendo do que ela é composta. A educação financeira nos ajuda a entender que se aproxima uma crise e, como tal, enxergar nessa crise uma oportunidade. A crise, como palavra, né, o ideograma no mandarim, ela significa crise e oportunidade ao mesmo tempo. Então, é claro que a crise, ela, de uma certa maneira, motiva esse surgir de comportamentos menos consumistas, mais conscientes. Então, ela é uma crise, mas ela é provocadora de uma grande oportunidade para as mudanças de comportamento, que é o que apregoa o processo de educação financeira. Você acha que um bom orçamento familiar é o primeiro passo aí nesse processo de educação financeira? Determinante. Nós conduzimos um projeto com os adultos e ali desenvolvemos 18 tecnologias sociais para o público em vulnerabilidade, aposentados até 2 salários mínimos e mulheres beneficiárias pelo programa do Bolsa Família. Ali nós entendemos que a maior mudança
Nós temos aqui dados que revelam o aumento em 51% da capacidade de planejar. Sequer as pessoas têm o hábito de listar quanto eu devo, quanto eu recebo, o que cabe, o que eu olho em geral é o meu orçamento mensal. Essa prestação cabe aqui, então está tranquilo. Se ela vai durar 5 anos, não é um problema para o meu longo prazo. Então, o ato de planejar, eu diria a você que é o primeiro passo, e não é planejar com planilhas Excel extremamente sofisticadas, é planejar numa folhinha quanto entra, qual é o meu gasto fixo mensal, quanto eu tenho de recebimento e quanto me sobra. O brasileiro é muito imediatista, né? Muito. A nossa visão de curto prazo não permite que a gente sonhe a longo prazo e muito menos que a gente planeje. O ato de planejar implica uma visão de longo prazo. Bom, vamos falar um pouquinho então agora sobre essa semana, a Semana Nacional de Educação Financeira que a gente está passando, que começou no dia 8, vai até o dia 14. São várias atividades que acontecem em diversas cidades, acontecem também online. Explica pra gente um pouquinho o que é essa semana. Isso é muito bacana. É a 4ª Semana Nacional, nós já temos cadastrados mais de 3.000 ações em todo o Brasil, todas gratuitas. Elas são oriundas da Estratégia Nacional de Educação Financeira. O Brasil é um dos poucos países do mundo que já tem uma estratégia, isso é muito bacana. E eu convido a todos os seus ouvintes, a todos os telespectadores a conhecerem a Semana ENEF, está tudo disponível no site www.semanenef.gov.br. Caso não haja alguma ação na sua cidade ou no seu estado, nós temos mais de 700 ações à distância, cursos, oficinas, palestras, que você certamente poderá se interessar e se inscrever ao longo de toda essa semana. Essa é uma estratégia do CONEF, que é o Comitê Nacional de Educação Financeira, congrega 8 membros do governo e 4 membros da entidade civil, e junto esses 12 fazem com que tendem a fazer, né? A gente constrói políticas, honrando uma política pública já que existe, para que toda a população do Oiapoque ao Chuí, falando os diversos dialetos que o nosso Brasilzão detém, possam ter acesso a esses programas e a essas ações todas. Tá certo, informação não vai faltar. Não vai. Cláudia, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço a oportunidade, vejo vocês em alguma ação da Semana Nacional de Educação Financeira. É isso aí.